Hoje vamos falar de uma coisa muito importante, que é o auxílio acidente, que envolve principalmente motocicleta. Que a pessoa geralmente ou é contratada de um estabelecimento para fazer entregas, ou é até MEI, tá? Você que é MEI, você que é autônomo e trabalha com moto, sendo cadastrado no iFood, no Zé Delivery, no qualquer aplicativo de entrega, você também pode ter o direito de receber um auxílio acidente, caso tenha sofrido um acidente aí. Você está falando diretamente, principalmente para o motociclista, porque, infelizmente, é o que as estatísticas mostram, né, Augusto? O maior número de beneficiados do auxílio acidente são motociclistas, né, que atuam e trabalham aí no dia a dia, porque o maior número de acidentes está relacionado aí ao envolvimento de motocicletas, né? Então, esse profissional, né, ele tem principalmente a segurança desse benefício, né? Exatamente, Flaviano. O motociclista hoje, o índice de acidente envolvendo moto é muito maior, que gera, é óbvio, né, sequelas, que geram fraturas, que geram aí um acidente mais grave, envolve motos, principalmente, Flaviano, dentro da cidade, tá? Urbano. Então, a pessoa que trabalha com entrega, a pessoa que trabalha fazendo qualquer tipo de profissional, seja até o 99 Motos, levando e trazendo passageiro, você que sofreu um acidente, que possui uma sequela consolidada, tem direito, tá? Pode ser que tenha direito, tem que ver as contribuições de receber um auxílio acidente. E às vezes, Flaviana, a pessoa nem sabe, porque o auxílio acidente é um benefício que o INSS quase não fala, justamente por isso. Porque o índice de pessoas para receber por usar moto e sofrer acidente é muito alto. Então, se você contribui para o INSS, sofreu um acidente, seja de moto, eu estou dando um exemplo de moto, porque ele é o que mais acontece. Mas pode ser qualquer tipo de acidente, tá? Você pode estar cortando o galho da árvore da sua casa, se você cair, ele se lesionar e essa lesão gerar uma sequela que incapacite você parcialmente de exercer suas funções, você recebe sim, tem direito ao auxílio acidente, tá? Essa é uma característica interessante do benefício, porque quando você sofre o acidente, você vai entrar com o pedido para receber aí o benefício de incapacidade, né? Durante aquele período que você não vai estar trabalhando. Aí depois você retorna para o trabalho. E é por isso que eu disse, muitas pessoas podem ter esse direito e nem sabem disso, né? Exatamente, Flaviano. Essa é uma observação importantíssima, porque o auxílio acidente ele vai ser devido após a cessação do auxílio doença. Então, um exemplo, você aí, entregador do iFood, tá com a sua bag cheia, tá fazendo uma entrega, choveu muito, igual aqui em Divinópolis, por exemplo, esse final de semana, teve uma chuva muito forte, buraco no asfalto, galho de árvore que está obstruindo a passagem, você se acidentou. Você é um MEI. O exemplo que eu vou dar aqui, Flaviana, é de uma pessoa que é MEI. Você contribui aí acima dos 5%, tá? Tem que ser a alíquota de 20% do MEI para poder ter direito ao auxílio acidente. A contribuição mínima do MEI, mais uma vez a gente fala, igual da última vez que a gente teve aqui, Flaviana, falou que o MEI, ele te dá benefícios, mas você tem que analisar a melhor condição para você. E o MEI, na alíquota mínima de 5%, não vai te dar o direito de receber o auxílio acidente. Agora, o MEI ou contribuinte individual, com 20%, você tem direito ao auxílio acidente. Então, você se acidenta, recebe o auxílio doença. Fica aí 3 meses de auxílio doença recebendo o INSS. Passou o auxílio doença, você voltou a trabalhar, ficou sequela, ficou algum tipo de limitação parcial, você tem direito ao auxílio acidente. E o auxílio acidente, Flaviano, é muito importante, porque a pessoa vai receber ele, que é o valor de 50% das contribuições, até aposentar. Se você é jovem aí, sofreu um acidente de moto, tá com seus 20 e poucos anos de idade, tem uma sequela que consolidou após o acidente, não melhora mais, e essa sequela diminui a sua capacidade de trabalho, você tem uma limitação, você faz jus, sim, ao auxílio acidente e vai receber até aposentar. E você citou a questão dos critérios, né? Quais são os critérios, né, para poder ter acesso a esse benefício, Augusto? Exatamente, Flaviano. Os critérios é o seguinte, a pessoa tem que ter a carência e a qualidade de segurado.
A carência do auxílio-acidente tem que ter contribuído aí pelo menos 12 meses. E a qualidade segurado tem que estar ativo na contribuição ou no período de graça. O período de graça é quando a pessoa contribui um tempo e depois fica sem contribuir. E aí esse período sem contribuição ainda pode variar até 3 anos, depende da contribuição que a pessoa faz. Está segurado ainda pelo INSS. Então, se você aí possui carência e qualidade segurado, você pode pedir o auxílio-acidente, sim. Fica aí essa dica, gente, essa orientação importante, né? Você pode ter esse benefício e nem sabe disso, né? Você citou a questão do MEI, né? O MEI também tem esse benefício garantido. Isso. O Estado em si, ele orienta muitas pessoas a fazer o MEI. Ele realmente vai dar alguns benefícios para a pessoa, só que, igual eu falei, tem que saber como fazer. Porque o MEI e a contribuição de 5%, a pessoa não vai ter direito ao auxílio-acidente. Agora, no MEI, quando a pessoa contribui 20% do salário mínimo, sim, vai dar direito ao auxílio-acidente, sim, a pessoa está segurada, tendo a qualidade segurada e a carência, está tudo certo. A pessoa que está acompanhando a TV Candidez entende, né, que pode ter esse direito, o caminho é procurar o profissional, né, Augusto? Até para avaliar a questão dos critérios, né, para que essa pessoa não perca tempo também na hora de fazer aí o pedido. Exatamente, Flaviano. E uma questão muito importante de que eu digo que o auxílio-acidente não é falado muito pelo INSS é que pelo aplicativo do meu INSS você não consegue solicitar. Você precisa ou ter acesso ao ligar no 135, ficar esperando aquele tempo todo, ou no caso de um advogado que possui acesso à plataforma do Gerid, que é onde os advogados acessam para poder fazer os pedidos do INSS, lá a gente consegue fazer o pedido também. Então é muito importante da pessoa ter o auxílio de um profissional, porque como é um benefício que não é explicado, não é falado, as pessoas podem até se confundir. Aí o INSS nega e a pessoa fala, eu não tenho direito. Não, pode ser porque fez errado. E o INSS já faz para dificultar, né, gente? Porque o aplicativo não é a ferramenta que o próprio governo federal divulga como a ferramenta para você ter acesso a todos os serviços da Previdência. Aí não tem a forma de solicitação e de pedido. Ou seja, é para que o segurado realmente tenha dificuldade, né? Exatamente. E uma coisa muito importante sobre o auxílio-acidente é que independente da data em que você sofreu o acidente, tá? Ah, eu sofri acidente tem 15 anos. Não tem problema, dá para pedir o auxílio-acidente. A diferença é que a pessoa não vai receber os 15 anos. O INSS tem a limitação quinquenal, que ele paga só os últimos 5. Então, se você tem aí, sofreu um acidente de moto, igual nós temos um cliente lá no escritório, que foi concedido agora o auxílio-acidente para ele, e ele estava pescando e foi picado por moto. Foi picado por moto. Foi picado por uma serpente. E aí ele não sabia, passou um tempão, descobriu que tinha direito, procurou o escritório, a gente deu entrada no pedido, o INSS negou mais uma vez, e aí a gente pegou, entrou na justiça e foi concedido para ele agora na via judicial, porque ele, como a cobra picou a mão dele, ele ficou com a mão de posição de gancho. Então, não é uma limitação que impede a pessoa de trabalhar, mas faz com que ela tenha uma redução drástica na produção dela. Então, qualquer tipo de acidente, se você tem uma sequela e essa sequela foi consolidada, não melhora mais, seja redução, acontece muito, Flaviano, redução do tamanho da perna, a pessoa fica manca, e nisso gera, sim, esse inclusive é uma das maneiras mais fáceis de conseguir um auxílio-acidente, é com a redução de comprimento da perna, porque já gera nitidamente uma dificuldade na pessoa de andar, de exercer qualquer outra atividade. Então, não impede, lembrando, não impede, mas reduz drasticamente a capacidade dela e a produtividade. Dica importante, viu? É por isso que os contatos estão aí do escritório, que fica ali na Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social, porque o Augusto, a Júlia, o Eduardo estão sempre lá de portas abertas para acolher todo mundo, né? E para tirar a sua dúvida. Assim como eles estão sempre aqui disponíveis também para responder as perguntas dos telespectadores. O telefone 99326228 fica sempre à sua disposição. Eu quero trazer aqui a participação do Adilson, lá do bairro Santo Antônio. Obrigado, viu, Adilson, pelo carinho. Obrigado aí pela audiência. Ele está dizendo aqui, Augusto, que faz aí o pagamento da Previdência 2 vezes por ano. Só que esse ano ele não pagou. Aí ele pode voltar a pagar no ano que vem, né? Ele foi desligado. Como que funciona nesse caso? Bom dia, Adilson. Agradeço a participação.
Primeira coisa que a gente tem que se atentar é quanto tempo de contribuição você já tem. Se você está fazendo contribuição 2 vezes no ano, a gente subentende que o senhor já deve ter 15 anos de contribuição mínimas para aposentar por idade. Tá certo. Tendo os 15 anos e o senhor contribui 2 vezes no ano. Se o senhor deixar de pagar uma vez, e o senhor, por todos esse tempo atrás, esses anos, nunca esqueceu, pagou sempre em dia, não tem problema nenhum. Pode pagar no ano que vem, que você ainda está na qualidade de segurado de graça. Então pode pagar, pode voltar a contribuir, que vai continuar contando do mesmo jeito as suas contribuições. Só que, contribuindo 2 vezes, só vai computar 2 contribuições no ano. Então, se você não tiver os 15 anos necessário para aposentar por idade, não é aconselhável. Esse é um ponto importante, tá, gente? Antes de você tomar essa medida de pagar 2 vezes por ano, é importante consultar o profissional para ter certeza se você já tem o tempo de contribuição. Senão você pode ter um prejuízo tremendo quanto a isso. Exatamente. E pode até, Adilson, o senhor pode até pagar 1 vez por ano, porque o período de graça ele varia de 6 meses até 3 anos, dependendo da contribuição. Então, se o senhor já tiver os 15 anos contribuído e está contribuindo aí só para manter a qualidade segurada, o senhor pode pagar até 1 vez no ano. Só que aí não pode esquecer, porque se esquecer, passou 1 ano, aí, dependendo da sua graça acaba. Aí tem que contribuir 6 meses consecutivos de novo para ter de novo aí a qualidade segurada. Mas então, Adilson, respondendo sua pergunta, pode contribuir de novo, não tem problema. Eu tenho a pergunta aqui da Maria Regina Rodrigues, né? Obrigado, viu, Maria? Pelo carinho, obrigado pela audiência. Tem como o profissional falar um pouco sobre o tema 25% de auxílio cuidador? É um tema complexo, pode vir como... Maria. O Augusto pode voltar aqui uma outra oportunidade para falar sobre esse tema, né? Exatamente. É um assunto importante, porque o que acontece? Geralmente, a Maria ou a pessoa que está solicitando sim, a dúvida, talvez ela conheça, ou talvez seja até ela seja talvez aposentada por invalidez. A pessoa que é aposentada por invalidez, ela tem direito desde que comprove a necessidade de cuidador, e cuidador envolve também aqueles quartos hospitalar que é feito em casa, sim, que necessita acompanhamento de enfermagem, tanto para prestar algum auxílio médico, auxílio ali técnico, quanto a pessoa que realmente cuida da pessoa, dá banho, leva para tomar sol, desde que comprovado a necessidade, a pessoa tem direito, sim, a solicitar esses 25% a mais. Fica aí, dica, orientação. Depois o Augusto vai trazer com mais propriedade esse tema, isso, Maria. porque é um tema importante, sim, mas complexo, né? Porque falar assim, tem direito? Depende, né? Tem que comprovar. Como que comprova? Aí é outra coisa, aí é outra história. A gente poderia ficar falando aqui, se tivesse tempo, né, Flaviana? A gente poderia ficar aqui até amanhã falando sobre isso. É por isso que o Augusto está sempre aqui para trazer sempre para você essa informação, essa dica e responder também a sua pergunta. E os contatos do escritório estão aí, tem a rede social, tem o telefone, o escritório fica ali na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social, está sempre de portas abertas para acolher todo mundo. Augusto, obrigado pela presença, viu? Agradeço, Flaviana, mais uma vez a oportunidade, e o recado de final de programa sempre tem que ser feito. Você que não fez pergunta, você que não participou, participe, porque previdência não é brincadeira, é o seu futuro que está em jogo. E se você é motociclista, sofreu acidente, conhece alguém, procure um especialista para ver se você possui direito ao auxílio acidente, porque se você tiver sequela consolidada e contribuição ativa, a grande chance de o senhor ter direito a receber o auxílio acidente é muito grande, e é uma ajuda que vai vir só se você procurar.